noite, gente, tudo bem com vocês? E aí, segunda-feira à noite, 9 horas da noite, a gente tá fazendo o quê? Transmissão ao vivo aqui no Facebook. Acabei de fazer uma transmissão lá no Instagram, terminei a transmissão no Instagram, vim pra cá pra conversar com vocês aqui no Facebook. E você que já vai entrando, vai me falando um oi. Eu vou compartilhar, compartilha aí, clique em compartilhar, deixa eu entrar aqui na minha página. Vou esperar atualizar, porque o meu retorno está todo aqui. Então, eu já vou compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Tá travando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, gente, manda uma ok aqui pra mim, falando que você tá me ouvindo bem. Deixa eu colocar aqui meu vídeo para ver a transmissão, ver os comentários de vocês, ok? Então, vamos lá. A Érica já entrou. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. A Érica já fez a inscrição dela. Se você ainda não fez sua inscrição para a palestra de amanhã, dia 18/4, lá no The Campus Academy, às 19h29, como perder o medo de falar em público. Como que você vai perder esse medo de falar em público? Então, se você é daqui de Assis, isso ainda não foi para o digital, daqui uns dias a gente vai lançar um curso bem legal sobre essa questão de comunicação no ambiente digital, mas ainda não foi para o digital. Se você é daqui de Assis ou da região, depois a produção vai postar aqui para vocês o link para você poder se inscrever. Detalhe, gente, tá assim, ó, é o finzinho dos finzinhos das vagas. Então, se você não fez sua inscrição ainda, corre lá se inscrever porque vai acabar. Tá acabando já, né? Tá me ouvindo bem? Quem tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Essa transmissão tá chegando bem? Aqui eu tô com um pequeno delay de transmissão. Então, às vezes, se eu não ver você, manda um oi aqui pra mim. Fala um oi de onde você tá falando, quem tá entrando, porque às vezes eu não consigo ver quem entrou, gente. Eu só vejo que vocês entraram se vocês mandam um oizinho aqui pra mim e fala comigo, tá? Estou aqui, vamos lá. Lembrando que nós temos os vídeos, eu estou fazendo uma série de lives, de transmissões ao vivo sobre essa questão de falar em público, comunicação, e a gente vai falar... Ah, a transmissão tá ótima, obrigada. Hoje a gente vai falar... Oi, Josi, seja bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre o que, gente? Nós vamos conversar sobre 4 dicas para vencer esse medo de falar em público. Oh, já estou falando errado. 4 dicas para melhorar o teu processo de comunicação e ter sucesso na sua vida profissional, ok? Então, nessa transmissão, a gente vai falar sobre 4 dicas de como melhorar a comunicação e ter sucesso na vida profissional lá na The Campus Academy, dia 18/4, que é amanhã, às 19h29. O que vai acontecer? A gente vai ter uma palestra muito especial em parceria com o Rafael Campos, falando sobre o quê? Como vencer o medo de falar em público. Você é uma pessoa que tem medo de falar em público? Só de tentar pensar em falar em público, você começa a tremer, a boca fica seca, daquele desespero, taquicardia, o coração acha que vai morrer. Se você é esse tipo de pessoa, ou você conhece alguém que tem esse perfil, que tem muito medo de falar em público, o que você vai fazer? Marca essa pessoa aqui nessa transmissão, depois a gente vai mandar o link. As vagas já estão esgotando, então assim, corre lá fazer sua inscrição, porque senão você vai perder. A Érica já garantiu a inscrição dela, a Érica já vai participar, ela garantiu a inscrição. E aí, gente, tudo bem? Como tá a sua segunda-feira? Como tá a segunda-feira de vocês? Muito trabalho? Segunda-feira é puxado, né? É complicado. Mas segunda-feira é o dia que começa a semana. Como tá começando a semana, começa todos os projetos, coisas novas acontecendo. Eu tô com um delay de atualização aqui pra mim. Isso é uma maravilha. Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo atualizar. Vamos lá, já fiz coisa errada. Mas quem tá aqui comigo, fala um oi pra mim. Se você estiver gostando do assunto, coloca bastante coraçãozinho, bastante joinha, bastante uau. Porque isso significa que faz sentido o que eu tô falando com você. Eu tô aqui, ó, com o meu retorno. Então, às vezes você tá me vendo assim, baixar a cabeça. É porque eu tô com o retorno aqui, vendo vocês. E eu não tô vendo todo mundo que tá entrando, gente. Então, manda um oi pra mim, porque daí eu tenho certeza que você tá aqui comigo, se você mandar um oi pra mim. Manda um oi aqui e fala comigo,
porque daí eu vejo quem tá aqui comigo. A gente tá com 7 pessoas ao vivo aqui e eu não sei quem é, não tô sabendo quem é. Manda um oi aqui pra mim, clica aqui nessa barrinha aqui, ó, escreve um comentário e manda pra mim, pra eu saber que você tá aqui comigo, pra eu saber que eu não tô sozinha nessa segunda-feira, 9 horas da noite, que você está comigo. Taca o dedo no coração, taca o dedo no joinha, porque hoje a gente vai falar sobre 4 dicas bem legais de como você pode melhorar o processo de comunicação para ter sucesso na sua vida profissional, ok? A Cris, seja bem-vinda, ou bem-vindo, não sei, é uma mulher. Coloca aqui. Ah, mulher, Cris, isso. Cris, tá travando aqui, eu não tinha visto sua foto, agora que eu vi sua foto, viu? Por isso que eu perguntei. Mas vamos lá. Vocês querem saber, gente? Quer saber como é que a gente pode fazer para melhorar o nosso processo de comunicação? O que é importante a gente entender é o seguinte, o que tem a ver comunicação com o trabalho, com a minha vida profissional? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque muitas vezes a gente não observa esse tipo de competência, essa habilidade na nossa vida. A gente às vezes não consegue vender bem, a gente não sabe negociar, a gente não sabe cativar o nosso cliente, a gente não sabe se comunicar com clareza, então a gente fala as coisas, as pessoas não entendem aquilo que a gente fala e isso gera uma série de transtornos. Então a comunicação ela tem tudo a ver com a sua vida profissional. Se você quer ser um profissional de sucesso, você precisa se comunicar bem, você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. É uma atividade fantástica e são pouquíssimas as pessoas que têm essa habilidade. Gente, quem vai entrando aqui, ó, já vai compartilhando. Marcela entrou, a Sandra entrou, sejam muito bem-vindos. Convida a gente para participar dessa live, porque hoje a gente vai falar de 4 dicas para otimizar o teu processo de comunicação, para você ter sucesso na sua vida profissional, ok? Então a gente estava falando o seguinte, poxa, é fundamental que eu saiba me comunicar. É fundamental que eu consiga ter ideias claras. É fundamental que no processo, no meu ambiente de trabalho, eu consiga conversar bem com os meus pares, eu consiga conversar com o meu chefe, eu consiga fazer uma apresentação, eu consiga conversar com os clientes, cativar esses clientes. Então, essa é uma grande habilidade que todo profissional deveria desenvolver. No entanto, são pouquíssimas as pessoas que têm essa habilidade nos dias de hoje. Tanto que as estatísticas comprovam que o maior problema dentro das empresas, sabe o que é? Comunicação. Então, todos os problemas que são ocasionados dentro da empresa, a grande maioria deles, um percentual gigantesco, está diretamente relacionado a esse tema, que é comunicação. Então, oi Raquel, seja bem-vinda. A Raquel também já garantiu a inscrição dela, gente, lá no curso, hein? Se você não garantiu ainda, corre lá porque tá acabando. Então, o que acontece? A partir do momento que eu não consigo me comunicar bem, ou que não existe uma comunicação que flui tranquilamente, naturalmente dentro do ambiente empresarial, vai surgir uma série de problemas. Então, você pode começar a analisar. A maioria dos problemas que você tem dentro do teu departamento é justamente por quê? Por conta da comunicação. São mensagens que não chegam na hora que deveriam chegar, ou às vezes são muitas mensagens que acabam chegando e sem utilidade. A Dayana também entrou, seja bem-vinda, Dayana. Às vezes o que acontece, gente? Acontece que a pessoa ela não se comunica com clareza. Então, um exemplo que eu já presenciei, tá? A pessoa chega e fala assim, olha, eu preciso desse relatório o mais rápido possível. Você fala, tá bom. Só que isso é extremamente subjetivo. O que é mais rápido possível? Mais rápido possível daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui 1 hora? Isso não ficou claro. E aí o que acontece? Se a pessoa não entrega o relatório, esse chefe vai lá e briga com ela porque não entregou o relatório no momento que ele queria. E aí ele falou que era o mais rápido possível, mas ele não estipulou prazo para isso. Ou seja, a comunicação está obscura. E aqui a gente precisa entender o seguinte. O Adailton, seja bem-vindo, Adailton. A gente precisa entender o seguinte, dentro do processo de comunicação, nós temos o quê? Isso falando de forma muito simples, tá? Muito simplista. Nós temos uma pessoa que vai emitir a mensagem e um receptor, ok? Então, eu tenho o emissor, eu tenho a mensagem, tenho o receptor. E o que acontece? Às vezes esse processo vai surgir uma série de empecilhos no meio desse processo que vão prejudicar esse processo de comunicação. Você já passou por aquela experiência da pessoa falar que você falou uma coisa que você não tinha falado? E você fala assim, não, mas eu não falei. A pessoa fala, falou, entendi que você falou isso. E você tem claro na sua mente que você não falou aquilo que ela estava falando, que você tinha falado. Ficou confuso, né?
Mas vamos tentar esmiuçar isso. Imagine o seguinte, imagine que essa pessoa, nesse exemplo que eu te dei do relatório, a pessoa chega e fala assim, olha, para um gerente, um supervisor, eu falei para ele que ele tinha que entregar o relatório o mais rápido possível. E ele falou, tá bom. E eu fiquei esperando, porque eu precisava do relatório no prazo de 1 hora em cima da minha mesa. E ele não entregou. Aí a pessoa fala assim, não, mas você não falou isso, você não falou que era 1 hora. Ele falou, mas eu falei que era o mais rápido possível. Então vocês entendem que cada vez que eu tenho um processo de comunicação, eu preciso desenvolver uma série de habilidades para conseguir me fazer claro dentro desse processo. Por quê, gente? Porque se a mensagem não chega de forma clara para o meu receptor, o problema está em mim. Então, é comum a gente ver as pessoas falando assim, mas você é burro, né? Você não entendeu o que eu estava falando. Estava tão óbvio, eu falei que o relatório era para ser entregue o mais rápido possível. E eu tinha uma amiga que dizia o seguinte, o óbvio é burro. Porque não existe óbvio. Às vezes uma coisa que é extremamente clara para você, que para você faz todo sentido, para outra pessoa não faz sentido. Minha primeira formação foi em Direito. Em Direito nós temos vários termos jurídicos, né? Que nós brincamos, nós chamamos de juridiquês. Que só pessoas que estudam Direito sabem. Imagine se eu vou conversar com uma pessoa e começo a usar uma série de termos jurídicos para explicar determinada coisa. A pessoa vai ficar sem entender o que está sendo falado. Por quê? Porque eu não estou sendo clara, eu não estou adequando essa mensagem. Então eu quero passar para vocês 4 dicas de como otimizar o seu processo de comunicação. 4 ferramentas que você pode começar a colocar em prática para passar informação para as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam de forma clara, objetiva aquilo que você está falando e acabar de uma vez por todas com esses ruídos que acontecem dentro do processo, ok? Então vamos lá. Qual que é a primeira dica que eu quero passar para vocês, gente? A primeira dica que eu quero... Peraí que caiu o papel. A primeira dica que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Toda vez que você estiver envolvido em um processo de comunicação, peça feedbacks. Como assim, Glaucia? É fundamental que quando eu estou apresentando algo, falando algo, especialmente se é um subordinado meu, se é uma pessoa que está abaixo de mim, eu chego para ela e falo assim, eu passo a informação e falo assim, eu fui claro? Você conseguiu compreender o que eu estou te falando? A pessoa fala assim, aí você fala assim para ela, ok, então fala para mim o que você tem que fazer. A hora que você faz isso e você joga responsabilidade para ela, se ela não entendeu, ela vai falar assim, eu não entendi não. Porque às vezes a pessoa tem vergonha, ela tem medo de perguntar. E aí o que a gente faz? A gente joga isso, pergunta se está sendo claro, pergunta se a pessoa está entendendo o que você está querendo passar, entendendo essa informação, e aí você joga isso para a pessoa, chamando a responsabilidade dela dentro do processo, falando, foi claro, você conseguiu entender? Se não conseguiu entender, você explica de novo, de uma outra forma, e quantas vezes for necessário. E sempre peça esse feedback. Sempre peça para a pessoa falar assim, ok, dá um retorno para mim disso. O que eu te falei? Como que foi essa mensagem? Quando é que você tem que entregar esse relatório? Isso vai fazer com que a pessoa... Tá travando, gente, Alessandra. A Alessandra tá falando que tá travando. Oh, meu Deus. Tem mais gente que tá travando aí? A transmissão não tá chegando bem para vocês, gente? Obrigada, Alessandra, por estar me finalizando aqui, viu? Se tá chegando bem, manda um joinha aqui para mim, porque daí eu vejo que tá chegando bem. Tá chegando, gente? Às vezes o problema, Alessandra, é porque, às vezes, por conta da internet, a velocidade da internet acaba dando uma travada, tá? Tá chegando bem, gente, a transmissão para vocês? Não tá travando não, Marcelo tá falando que não tá travando não. Aí tá normal. Talvez seja por conta da sua velocidade, da sua internet. Mas vai ficar salvo, depois você pode ver tranquilo, porque ele salva certinho, e aí você pode assistir a reprise de novo, tá, Alessandra? Sem problema, mas vai acompanhando aí, faz uma forcinha, fica aqui comigo, e aí se tiver dúvida, você manda aqui pra mim, não tem problema não, tá bom? Então vamos lá, gente, continuando. É muito importante que eu tenha o feedback do processo de comunicação. Então, cada vez que eu me comunico, eu preciso entender. E é interessante que o feedback, ele não só consiste nessa questão do verbal, de falar, mas também do não verbal. Então, às vezes você está conversando com uma pessoa, não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu muitas vezes comigo. Você está falando com uma pessoa, a pessoa está com aquela cara assim. Aí você fala assim, você está entendendo? A pessoa faz,
Você vê que a pessoa não está entendendo. Então vai e explica de novo. Porque ela já está te dando uma mensagem, você já está tendo uma percepção de que aquilo que você falou, ela não entendeu absolutamente nada. Então vai e explica de novo quantas vezes for necessário. Observa muito essa questão do não verbal. Porque o não verbal é o quê? A minha expressão corporal, a forma do olhar, o rosto, a face, as caras e bocas que a gente faz. E isso muitas vezes é involuntário. Então, às vezes as pessoas elas acham que comunicação está diretamente relacionada apenas ao verbal, que é a fala, mas existe muito por trás que é a questão do não verbal. Então, cada vez que eu estou no processo de comunicação, é muito importante que eu fique atenta aos sinais que aquela pessoa está emitindo no corpo dela, o olhar dela, a fisionomia, a postura que ela tem dentro do processo de comunicação. É tão interessante que às vezes você tem que dar um feedback para a pessoa, fazer uma crítica, você senta para conversar com a pessoa e aí você vai em direção à pessoa, a pessoa se retrai, ou seja, ela está se afastando, ela não está querendo entrar nesse processo. E aí a função da pessoa que está na comunicação é quebrar essa parede, ok? Vamos lá, gente, continuando então, tá? Primeiro ponto que é fundamental é que você pratique o feedback dentro do processo de comunicação, para otimizar a tua comunicação. Segundo ponto, trace mapas mentais. O que é isso, Glaucio? Pelo amor de Deus, essa história de mapa mental. O que um mapa faz? O mapa indica o caminho. Então, o mapa me indica uma localização. Cada vez que eu vou emitir uma mensagem, cada vez que eu tenho que passar algo, cada vez que eu tenho que montar a apresentação, cada vez que eu tenho que dar um feedback, cada vez que eu tenho que me comunicar com o outro, é fundamental que dentro desse processo eu tenha começo, meio e fim, tá? E esse começo, meio e fim sejam estruturados de forma clara e assertiva. Vocês já conversaram com pessoas que elas chegam assim pra você e falam assim, fulano, tá tudo bem? Ele fala assim, tá tudo bem, mas hoje de manhã aconteceu isso, depois eu fui pegar o cachorro lá no coisa, fui fazendo não sei o que, e aí a pessoa começa devagar, e aí parece que ela vai abrindo um monte de caixas dentro da mente dela, e aquilo que você gostaria que ela respondesse de verdade, ela não te responde. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. A pessoa vai puxando uma série de fios, e vai puxando, aí fica naquela coisa, fala assim, mas ela não respondeu o que eu falei. Ela fala quase 20 minutos e você não tem a resposta que você precisava. Por isso que é fundamental você traçar mapas mentais, tanto para se comunicar com o outro, quanto quando você vai estar no processo. Então imagine o seguinte, vou fazer uma avaliação de desempenho. Eu chego com um colaborador, sento na frente desse colaborador e começo a fazer essa avaliação de desempenho. A pessoa que está sentada na cadeira, ela precisa também ter uma linha de raciocínio estruturada para mostrar o que ela fez ou não dentro da carreira dela, dentro do cargo dela. E às vezes o que acontece, é muito comum acontecer, é a pessoa abrir uma série de caixas e ficar rodando em círculos e não sair. Eu não sei se você já participou de reunião assim. O prazo exato de uma reunião que dá para render é 1 hora no máximo, gente. Passou de 1 hora, já começa aquela enrolação. Aí a pessoa fica falando e você fica pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo nesse momento aqui, perdendo meu tempo? 2h30 de reunião. E aí, o que é interessantíssimo dentro de algumas empresas é o que acontece. A pessoa vai para uma reunião e sai de lá com mais 3 reuniões marcadas e não consegue definir aquilo que foi falado na primeira reunião. E sai com 3 reuniões. Então, se você é um tipo de pessoa que faz isso, pratica isso, observe muito bem sua estrutura mental e se você está conseguindo ter começo, meio e fim na sua linha de raciocínio. Porque o fato de não ter começo, meio e fim na sua linha de raciocínio faz com que você não saia do lugar, faz com que você entre numa reunião e saia com mais 3 reuniões para resolver problemas. Se você marcou uma reunião para resolver uma situação, resolva ali. Otimize o seu tempo, tá? Não fique enrolando, não fique deixando... Porque às vezes as pessoas começam a fazer uma série de observações que não são pertinentes àquela situação. E aí cabe a questão do líder chamar a atenção dessas pessoas e centralizá-las no ponto que tem que ser discutido ali. Faz sentido, gente? Faz sentido? Coloca ok, joinha aqui pra mim. Estou vendo aqui os comentários de vocês. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui pra mim. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas em relação a isso, lembrando que nós estamos falando sobre 4 dicas de como otimizar o teu processo de comunicação para que você se transforme num profissional de sucesso, tá bom?
Vamos lá? Vamos continuar? A gente falou então sobre a primeira dica, que é a questão de treinar os feedbacks. A segunda dica, que é praticar os mapas mentais, ok? Vai te ajudar muito na tua linha de raciocínio. E a terceira dica, qual que é? A terceira dica, se colocar no lugar do outro. Exatamente isso. Você sabe que muitas vezes no processo de coaching, quando eu vou traçar uma meta com o meu coaching, é fundamental, e eu sempre coloco isso para eles, eu falo o seguinte, que a meta ela tem que ficar tão clara, tão objetiva e tão assertiva a ponto de que ele possa contar essa meta para uma criança de 6 anos e a criança de 6 anos entender qual que é a meta dele. Então, quando a gente fala de qualquer objetivo, quando eu falo do processo de comunicação, o grande desafio que eu tenho é sempre de me colocar no lugar do outro. É sempre de tentar analisar a perspectiva, analisar a visão do outro em relação àquilo que eu estou falando. Teve uma situação que foi participar de uma reunião numa empresa, eu era nova, não tinha nem 15 dias de empresa, e aí começaram a fazer uma reunião para falar de markup. E eu não tinha, na época, nem ideia do que era markup. E aí eu fiquei olhando com aquela cara assim, tipo, meu Deus, do que essas pessoas estão falando? Ou seja, faltou a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. Como eu era uma pessoa nova dentro do ambiente, aquelas pessoas deveriam, a pessoa que estava fazendo a apresentação deveria ter parado e falado, olha, nós temos a Glaucia, uma pessoa nova aqui, Glaucia, markup é isso, tá? E trazer o assunto. Então, às vezes a gente adota a postura, a ideia de que o outro sabe aquilo que nós estamos falando, pelo simples fato de achar que o outro sabe. E, na verdade, o que a gente precisa sempre é se colocar no lugar do outro. Então, à medida que eu me coloco no lugar do outro, eu sempre considero, será que eu fui claro realmente nesse processo? Será que eu me fiz claro? Será que eu fui assertivo? Será que a tonalidade que eu usei com essa pessoa foi a tonalidade correta em relação à postura, à voz? Será que eu fui grosso? Será que não? Então, tudo isso é necessário ser analisado. A partir do momento que você começa a se colocar no lugar do outro no processo de comunicação, você pode ter certeza que muitos problemas que acontecem dentro do teu ambiente de trabalho vão diminuir, vão reduzir. E aí é um grande desafio, porque para me colocar no lugar do outro, primeiramente eu preciso entender o outro. E tentar enxergar com os olhos do outro. E isso é um grande desafio pra gente, né? A questão de você conseguir respeitar a diversidade, a subjetividade das pessoas que trabalham com você. Embora muitas vezes você tenha vontade de esganar alguém lá no seu trabalho. Eu sei que isso não aconteceu com vocês, mas eu já atendi pessoas que já me falaram isso, que tem vontade de esganar uma pessoa que tá lá, porque fala assim, Glaucia, a pessoa é burra. Não, ela não é burra. Simplesmente ela não tem a mesma linha de raciocínio que você. Por isso é necessário que você se coloque no lugar dela para fazer o mais claro, o mais simples, o mais objetivo possível esse tipo de comunicação que você está passando para a pessoa. Ok, gente? Faz sentido? Se faz sentido, coloca um joinha para mim aqui, coloca os coraçõezinhos e eu quero ver se vocês têm perguntas. Tem dúvidas? Se tiver perguntas e dúvidas, coloca aqui para mim, ok? Estou vendo aqui no meu retorno. Então, vamos relembrar os passos? Vão lá comigo? Primeiro passo, feedbacks, ok? Então, praticar feedbacks durante o processo de comunicação. Segundo passo, sempre traçar mapas mentais. Toda mensagem tem que ter começo, meio e fim, tem que ter estrutura. Terceiro passo, sempre se colocar no lugar do outro dentro desse processo de comunicação. E quarto passo, desenvolver a sua habilidade de comunicação e de falar em público. Lembrando o seguinte, toda vez que eu falo de uma competência, eu falo de conhecimento, habilidade e atitude. Se você não sabe, não conhece o conceito do chá, eu tenho vários vídeos aí na minha página, depois você pode ir lá procurar, ou se não lá no meu canal do YouTube, Glaucia Passarelli Coach, e você vai ver alguns vídeos que eu gravei falando sobre competências e explicando cada um desses pontos. Conhecimento, habilidade e atitude, ok? Então você pode depois voltar lá, porque eu não vou entrar aqui, tá bom? Aí você vai lá na página ou lá no meu canal do YouTube, tá lá falando sobre conhecimento, habilidade e atitude, o chá, como desenvolver uma competência. Quando a gente fala de desenvolver a competência, a comunicação é uma competência, tá? Então, um profissional é 100% possível que ele desenvolva a competência de comunicação e se transforme num ótimo comunicador. Embora se transformar num ótimo comunicador implica também em ser um ótimo orador, em falar muito bem em público. E muitas pessoas morrem de medo de falar em público.
hoje em dia é praticamente o segundo maior medo das pessoas é falar em público. Mas se você quer ser um profissional de sucesso e se você já tem traçado uma trajetória de sucesso na sua vida, você pode olhar e ver quantas vezes você já foi desafiado em falar em público. Hoje em dia, essa habilidade ela é fundamental para um profissional. Mas cedo ou mais tarde na sua carreira, inevitavelmente você vai ser desafiado a falar em público. Fazer uma apresentação para um grupo de gestão, fazer uma apresentação de uma tese, de um doutorado, de um mestrado, fazer uma apresentação de uma monografia. Não adianta, não tem como fugir, gente. Se você quer sucesso na sua vida profissional, você precisa aprender a falar em público. Porque se você não aprende a falar em público, isso vai te impedir de alcançar muitas coisas na sua vida profissional. Vai te restringir, vai funcionar como um peso no seu pé que vai te impedir de alcançar o sucesso que você está desejando. E pensando nisso, o que a gente fez? Para você que é daqui de Assis ou da região de Assis, nós desenvolvemos uma palestra, não é curso, é palestra, tá? Uma palestra como vencer o seu medo de falar em público, em parceria com a The Campus Academy. Então, dia 18/4, às 19h29, a gente vai estar lá fazendo essa palestra. O pessoal que é daqui da produção vai postar o link para vocês depois. As vagas já estão no finzinho. Então, se você não fez ainda a tua inscrição, corre fazer, porque acabou, não tem. O espaço é muito pequeno lá, é um espaço restrito, tá? Então, tem número de vagas limitados. Ah, o Mário tá falando que vai estar, a Érica vai estar. Olha que gente, bastante gente vai estar participando. Então, o espaço é limitado. E é importante que se você quer desenvolver essa habilidade, quer crescer profissionalmente, fica aí a dica de como falar em público. Ainda esse material ele não está disponível no ambiente digital, ele só está disponível presencialmente, mas futuramente a gente vai colocar esse produto aí para vocês no ambiente digital, um curso mais parrudo, né? Uma coisa mais forte. Então, gente, vamos lá. Agora eu queria que você analisasse o teu processo de comunicação. Como você tem se comunicado com as pessoas? Fala pra mim. Você tem sido claro, objetivo, o teu processo de comunicação? Você tem praticado essas dicas, né? Você dá feedback, você se coloca no lugar do outro. Você é um excelente palestrante, você fala muito bem em público, você consegue ter uma linha de raciocínio legal, você já venceu esse medo de falar em público. Você tem empatia. Me conta aqui, como que você tem se comportado, né? Você tem sido uma pessoa que tem se comunicado bem? Se tem se comunicado bem, já está alcançando sucesso na sua vida profissional. Se não, existem alguns desafios para serem percorridos aí, né? E o que é interessante é o seguinte, às vezes na nossa vida, alguns desafios, eles precisam, a gente consegue superar sozinho, mas às vezes é bom ter alguém que ajude a gente a passar por esses desafios. Se alguém já traçou o caminho, se alguém já passou pelo caminho, nada mais certo do que eu procurar essa pessoa, porque ela já sabe o caminho que ela pode me guiar. E o coach faz isso. Então, quando a gente procura um coach, quando a gente conversa com o coach é aquela pessoa que vai te orientar para alcançar o teu objetivo. Ele vai te orientar para traçar essa ponte entre a tua vida atual e a vida que você deseja alcançar. Imagina que você tem um abismo entre essas duas partes. E o coach consegue ter essa visão para despertar o teu potencial para fazer você alcançar isso. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Manda aqui para mim, eu estou vendo aqui as mensagenzinhas de vocês, os corações, os joinhas. Se tiverem dúvidas, perguntas, manda para mim. Estou esperando. Gostaram das dicas? Se vocês gostaram da dica, coloca um joinha. Coloca muito coração para mim, gente, se vocês gostaram da dica. Ó, se vocês conhecem alguém que tem medo de falar em público, se vocês conhecem alguém que precisa otimizar a comunicação deles, marca essa pessoa aqui na live depois, tá? Entra aqui nos comentários, marca o nome da pessoa para ela assistir, porque vai ficar salvo, e aí você manda uma mensagem subliminar para a pessoa, assim, como quem não quer nada, falando para ela assistir, olha, assisti uma live super legal, falando sobre comunicação, entra lá, tem umas dicas bacanas, e aí você manda essa mensagenzinha, assim, para as pessoas, dá uma marcadinha nelas aqui, e aí você vai conseguir atingir essas pessoas. Né, que você tá dando esse live talk, tá? Um toque de leve, tá bom? E se alguém tem medo de falar em público, você também pode marcar aqui, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta?
Deixa eu ver aqui, fechou minha página. Ah, tinha fechado. Obrigada, Mário. Obrigada. O Mário tá falando que foi muito boas dicas. Obrigada. Que bom que ajudou de alguma maneira. Cadê? Ai, gente, sumiu meus comentários. Cadê? Ai, sumiu tudo. Pera aí, deixa eu fechar aqui, porque eu não tô vendo as mensagens de vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Ah, agora voltou. Aqui. Obrigada, Cris. A Cris gostou bastante também. O Marcelo tá falando que vai praticar isso mesmo. Isso mesmo, Marcelo. Você tem medo de falar em público, Marcelo? Vai lá, ó. Entra aqui no link, Marcelo. Entra aqui no link, se inscreve. Amanhã a gente vai estar lá, todo mundo junto. Eu vou dar várias dicas para ajudar você a vencer o seu medo de falar em público, tá bom? Aí o link já foi postado aqui pela produção, gente. Aí quem não fez inscrição ainda pode fazer, mas corre, porque tá acabando e vai acabar. Se Deus quiser, eu tô torcendo muito para acabar tudo. Eu vou me despedindo de vocês. Vocês gostaram da live de segunda-feira à noite? Vocês preferem de segunda-feira à noite ou de quarta à noite, gente? Qual que vocês acham melhor? A gente tá testando, já falei pra vocês que a gente tá testando todos os horários, né? Mas eu vou me despedindo aqui, depois você posta pra mim se você gostou desse horário, qual horário você prefere, porque pra mim é muito importante ouvir tua opinião, tá bom? Um beijo, a gente se vê lá na The Campus amanhã, às 19h29, na palestra Como Vencer o Seu Medo de Falar em Público. Tô esperando todos vocês lá, tá bom? Até a próxima!